Bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Quero falar sobre a necessidade de fazer uma leitura cuidadosa da palavra de Deus para não incorrer em erro. Hoje eu quero me reportar ao texto de João, capítulo 10, a partir do versículo 1, embora o nosso versículo aludido será o verso 10, que fala justamente sobre a questão de matar, roubar e destruir, que costumeiramente as pessoas atribuem ao diabo. Eu mesmo, eu mesmo inúmeras vezes preguei, ensinei, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir, e fazia a citação desse versículo 10. E eu quero, de início, apresentar para você. O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos por parte e vamos observar o que o texto está dizendo. A que ladrão Jesus está se referindo? Se é realmente o diabo ou não. A tendência nossa é seguir a cartilha que está pronta, algo que já é dito, repetido como se fosse verdade, e eu não quero ter aqui a pretensão de fazer com que você deixe de ter esse entendimento. Agora, se você for convencido pelas Escrituras de que o texto em questão não se refere ao diabo, e sim, conforme Jesus propriamente vai dizer no texto e contexto, aí você vai optar entre ficar com a opinião alheia ou, se não, ouvir a voz mansa e suave da parte de Cristo por meio de sua bendita palavra. Dito isto, a gente vai para o texto, a gente vai fazer a leitura de alguns versículos, se não todos, até o versículo de número 10, quem sabe caminhando até o 11, para que você possa ter uma noção, tá certo? Diz assim: em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Ora, Jesus menciona dentro do texto ladrão e salteador. Há estudiosos que falam a distinção. Ladrão tem um aspecto peculiar, já o salteador, outro. Porém, a gente sabe pelo texto que este sobe por outra parte, isto é, não entra pela porta do aprisco das ovelhas. Nos damos por satisfeito, vamos avançar no versículo 2. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. Ora, o pastor das ovelhas não é o porteiro, porque se a este porteiro abre, o porteiro abre a este. Este quem? A que está servindo aqui anteriormente, que é o pastor das ovelhas. Para você se contextualizar, na época havia vários apriscos e havia para cada um deles um porteiro. Os pastores traziam seus rebanhos, deixavam lá, depois pegavam aquele rebanho novamente e continuava, né, a sua trajetória, etc e tal, seu trabalho, porque eles tinham que deixar durante a noite as ovelhas no aprisco de uma forma segura para evitar, né, os perigos da noite, inclusive. A gente observa que o porteiro é uma pessoa dentro do texto e o pastor das ovelhas não é o mesmo, mas sim um outro personagem. De qualquer maneira, as ovelhas ouvem a sua voz, não é a voz do porteiro, como eu já disse, é a voz do pastor, porque o pastor das ovelhas vai até lá o aprisco, vai estar lá o porteiro tomando conta, e o pastor chega lá no início, e chama as ovelhas pelo nome, estou aqui continuando o texto, as suas ovelhas, e as conduz para fora. Quem conduz para fora não é o porteiro, e sim o pastor das ovelhas, que é conhecido pelas ovelhas. Pois bem, depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem sua voz. Observe aqui o pastor, ele vai na frente, as ovelhas seguem.
Bom, mas de modo algum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Até aqui a gente tem a seguinte informação: o ladrão e salteador, eles não entram pela porta porque eles entram por outra parte, que não seja a porta. Aqui no texto chama também pessoas de estranho, porque diz que de modo nenhum seguirão a estranho. Antes fugirão dele. A razão é porque não conhece a voz dos estranhos. Agora já entra no plural, né? Dos estranhos. E não vai realmente seguir a voz dos estranhos. E a gente vai ter uma outra informação daqui a pouco. Vai surgir, salvo engano, nessa versão, o elemento mercenário, ou seja, essa figura do ladrão, salteador, de quem não entra pela porta, isto é, entra por outra parte, cuja voz não é conhecida e tampouco seguida pelo rebanho, tudo isto está dentro desse pano de fundo e é agora que Jesus começa a contar uma parábola. Mas eles não entenderam o que era que lhes dizia, diz o texto. Tornou, pois, Jesus dizer-lhes: Em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Jesus faz menção aqui a falsos profetas, a pessoas que se intitulavam, inclusive, Messias, que vieram antes dele. E ele vai descrever os tais como ladrões e salteadores, cujas ovelhas, isto é, o povo de Israel, não os ouviram. E ele vai se identificar: eu sou a porta. Se alguém entrar à casa, o filho fica, entrará e sairá e achará pastagens. A gente sabe que os ladrões salteadores não estavam preocupados com o bem comum, com o bem-estar do povo, das ovelhas, nada disto. Eles queriam apenas se beneficiar, tirar toda a lã, tirar todo o proveito possível e impossível para encher os seus bolsos, se enriquecer, porque não havia nenhuma preocupação pelas pessoas em si. Agora, Jesus é o contrário. Ele fala que o filho fica, entrará e sairá e achará pastagens. Alimento indica esse cuidado, essa provisão por parte deste, numa referência a Jesus como sendo a porta. E é justamente aí que Jesus vai mencionar no singular: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Ora, Jesus está fazendo um contraste entre ele, que é alguém que é a porta das ovelhas, é a porta, portanto, que dá a sua vida pelas ovelhas, inclusive, que vem com o intuito de oferecer vida verdadeira e vida em abundância para as ovelhas. E por isso ele se declara: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E no verso 12: mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo. Olha só como que ele coloca outros elementos. Vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Como eu disse, não tem preocupação. O ladrão, o mercenário, o salteador, enfim, o lobo não tem a pretensão de ajudar, de proteger, de dar segurança, de prover alimento, nada disso. Só quer se beneficiar, só busca o seu próprio interesse, deixa as ovelhas e foge, e os lobos as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. E ele, uma vez mais, fala: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A essas também me importa conduzir e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor.
A gente poderia prosseguir. O texto é muito belo, mas a gente precisa voltar ao versículo de número 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Em algum momento, desde o versículo 1 até o versículo que eu li, que foi o 16, você viu a palavra diabo? Você viu a palavra diabo? Não. Diabo não aparece no texto. Por causa de quê? A razão é, óbvia. Porque Jesus não está se referindo aqui ao diabo. Jesus está se referindo ao ladrão que ele mencionou anteriormente. Lembra quem é quem são os ladrões e os salteadores? Aqueles que vieram antes dele. Isto é, os falsos profetas, aqueles que se diziam o Messias, que se declaravam Messias. Mas como é que a gente ouve isto e conforme este já pronunciou inúmeras vezes? Eu tenho até vergonha, eu ficaria corado, eu fico corado às vezes. Como é que eu pude ensinar que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir, mas citando esse texto? Eu me referenciava neste, eu me fundamentava neste texto, quando o texto não diz nada disto. Realmente foi falta de leitura cuidadosa, falta de atenção. Às vezes você vai no embalo e começa a repetir o que os outros dizem porque acha legal, acha bonito, acha que faz sentido, quando na verdade não faz. Não faz sentido. Quando uma vez falando sobre isto, eu percebi uma resistência por parte de alguns alunos e eu falei assim: olha, eu dou R$ 100 se vocês acharem a palavra diabo nestes versículos aqui lidos, do 1 até o 16. Até o 17, 18, não fala nada sobre diabo. Dou R$ 100 para cada um. E ninguém achou. Logo, ninguém ganhou o diabo. Ninguém ganhou o diabo. Ninguém ganhou dinheiro. Que diabo é esse? Porque ganhou o diabo. Ninguém ganhou dinheiro. Percebeu? Mas a gente teima, mesmo diante de um texto que não diz nada sobre o diabo, a gente teima em dizer que está falando sobre o diabo. Eu quero logo deixar claro que eu não sou advogado do diabo, mas eu quero enfatizar que aqui não diz sobre o diabo. E citando ainda um contexto de aula, quando eu disse que aqui não havia diabo, eu fui acusado de dizer que o diabo não existe. Eu falei, eu não estou falando que o diabo não existe. Eu não estou afirmando que o diabo é uma pessoa boníssima. Nada disso. Nós temos outros textos que falam sobre a ação do diabo ou Satanás. A gente tem referência de que ele é enganador, é o pai da mentira. Nós temos indicações bíblicas de que ele busca as pessoas para tragar, mas isto é dito no outro contexto e contexto, não é neste. E a gente erra quando pega um outro contexto, pega alguns elementos daquele texto fora do contexto e aplica dentro de um texto que tem um outro contexto. A gente não tem o direito de fazer isto, esse contorcionismo de interpretação, esse malabarismo tão bonito, tão florido, mas que não reproduz o texto na essência, conforme ele diz. E muitas vezes não entendemos o texto e tentamos buscar outros textos para tentar nos ajudar, quando na verdade nos revela o apuros que nos encontramos. Ficamos em apuros, porque se você não entende um texto e recorre a outro texto que você também não entendeu, para tentar entender este, você não vai entender bulufas. Esta é a grande verdade, meus irmãos. A gente às vezes, eu sou um tanto enfático, é porque, meu Deus, será que a gente não poderia ser mais criterioso?
cuidadoso na leitura, seletivos até mesmo em textos paralelos, para que a gente não incorra em erro e não projete ideias nossas, quando não ideias de outros textos, dentro de um texto específico. A gente precisa, primeiramente, entender esse texto. E é claro, o texto menciona o ladrão, que veio senão para roubar, matar e destruir, e não faz alusão ao diabo, e sim aqueles ladrões salteadores, que o contexto imediato, se encontra no verso 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram, e muitos vieram antes de Jesus. A história narra de que algumas pessoas que se diziam profetas antes de Jesus, inclusive no período de Cristo, tinham mais seguidores do que o próprio Jesus Cristo. Um deles tem até um nome que é repassado, temos uma dezena de nomes que se intitulavam Messias ou profetas. Um deles, inclusive, era atribuído à arte da levitação. Alguém vai dizer assim, mas Jesus andou sobre o mar. Pois bem, houve um sujeito que levitava naquele período. Pelo menos é isto que é atribuído, e a história presta um depoimento. A história depõe. E quanto a alguns outros, tiveram muito mais discípulos que o próprio Jesus. Mas a diferença é que Jesus era o Messias, de fato. Era o ungido da parte de Deus. É o Jesus Cristo, isto é, Jesus o ungido, uma referência à parte de Deus. Jesus é o Salvador do mundo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os outros não eram. Os outros eram mercenários, eram salteadores, os outros eram ladrões, os outros só vinham como lobo, vorazes para arrebatar, para dispersar, não tinham um interesse nas pessoas, não tinham um bem comum como o seu ideal. Pelo contrário, interesses eram vários, inescrupulosos, mas o interesse de Jesus é se entregar, porque ele dá a vida pelas ovelhas. Ele não é simplesmente a porta das ovelhas, mas Jesus, ele dá a vida pelas ovelhas e oferece uma vida verdadeira e, sobretudo, uma vida abundante. Agora, nós temos informações, sim, e o diabo anda em nosso derredor buscando quem possa tragar. Viu só? O diabo não é bonzinho. Eu não disse que o diabo é bom. Eu disse que aqui o texto não fala sobre o diabo. Agora, um outro texto fala sobre o diabo. Ele anda em redor buscando quem possa tragar. Ele é como o leão, fica rugindo como leão, mas não é o leão. Uma coisa é ser leão, outra coisa é como o leão, ou seja, semelhante ao leão. Mas ele não é o leão. Mas a gente não tem que ficar com medinho. Ai, meu Deus do céu, já que ele está nosso derredor buscando, né, quem possa tragar. Ai, que meu Deus, bateu medo, uma tremedeira nas pernas. Para com isso, gente. Por causa de quê? Porque o texto antes vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus. A gente tem que sujeitar, antes de tudo, a Deus. Resistir ao diabo. E ele, ó, fugirá de vós. A gente poderia pegar outros textos, só em termos de aplicação, maior que está em nós do que está, inclusive, no mundo, mas ao redor de nós. Deus é maior. O Espírito Santo habita no crente. Não tem o que temer, sequer o diabo. A gente recebe a armadura da parte de Deus para nos defender. E a gente precisa usar os recursos espirituais da parte do Eterno. Mas a gente não vai digladiar contra o diabo. A gente não luta contra o diabo. A gente resiste o diabo. Mas antes de resistir o diabo, a gente tem que se submeter ou sujeitar a nossa vida a Deus. Aí sim, a gente tem condições e autoridade espiritual em Cristo Jesus para resistir o diabo. E não resta outra coisa a fazer da parte do diabo, a não ser fugir. Porque Deus nos dá força, Deus nos oferece segurança, entre outras coisas. Quando eu apresento esse texto, eu não quero aqui ficar
jogando em rosto. Ah, você está fazendo as coisas erradas. Porque, como eu já disse lá no início, eu mesmo já falei inúmeras vezes que o ladrão, que o diabo ainda substitui o nome, a expressão, o termo ladrão por diabo. Porque o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas repito uma vez mais e vou dar por encerrado aqui. Quer você goste ou não desse vídeo. Aqui não fala nada sobre o diabo. Nos versículos anteriores, tampouco. Mas a menção clara de que, os que vieram antes de Jesus, uma referência aos falsos profetas, estes sim são chamados de ladrões, salteadores, etc e tal. Logo, a gente não tem outra coisa a fazer a não ser dar a mão ao palmatório e reconhecer, olha, realmente, ó, realmente o texto não fala sobre. E não adianta depois vir, ah, mas tem outro texto. Eu sei que tem outro texto, eu mesmo eu não dei referência bíblica, como lá em Efésios, mas você pode ter várias referências bíblicas, mas cada coisa dentro do seu texto e contexto. Só para encerrar aqui, é só em tom de provocação, isso eu vou falar ainda em algum vídeo. Quando as pessoas leem o livro de Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, as pessoas começam a falar sobre o quê? A besta, o anticristo, e por aí vai. Você sabia que em um Novo Testamento, somente nas epístolas joaninas que encontra-se o termo anticristo? Em outras palavras, no Apocalipse não fala nada sobre o anticristo, mas as pessoas leem o Apocalipse, pregam sobre o Apocalipse e falam sobre o anticristo. Mas não aparece uma vezinha sequer a palavra anticristo. E por que isso acontece? Isso já seria assunto para outro vídeo. É que a gente está tão impregnado de ideias fora de texto e contexto, que não sabe se situar contextualmente, falo isto biblicamente falando, e a gente pega é, não apenas personagens, mas elementos, termos de textos que é do Novo, do Antigo Testamento, e projeta em outro, sem um critério. Aí a gente fala sobre o anticristo, segundo o Apocalipse. Apocalipse não fala sobre o anticristo. O homem da iniquidade a gente vê lá em Tessalonicenses. Anticristo a gente vê nas epístolas joaninas. Ah, mas Apocalipse é de João. Não sei disso. Mas a João ali menciona sim a besta do mar, a besta da terra, etc e tal. Mas não fala, em hipótese alguma, sobre anticristo. Mas tem pessoas que juram de pé juntos de que tem escrito no livro de Apocalipse anticristo. Não tem. Se você quiser, tira a prova dos nove. Leia o capítulo, leia o livro todo de Apocalipse. Depois, deixa aqui a referência onde você encontrou o termo anticristo. Ah, mas a besta é uma espécie de anticristo. Eu estou falando o termo, o vocábulo. Não vai achar. Mas ainda assim, se quiser duvidar de mim, não precisa acreditar. Mas pelo menos leia a Bíblia. Leia Apocalipse. E marque quantas vezes você vai encontrar anticristo. E depois você deixa aqui a referência bíblica, para que eu possa me retratar, caso isso ocorra. Mas eu sei, como leitor, como estudante da palavra de Deus, que você não vai encontrar. Por causa de quê? Porque não tem, porque inexiste, tá bom? Fiquemos com estas informações, vou lançar daqui a pouco na plataforma. O objetivo aqui, meus irmãos, eu preciso dar essa palavra, não é causar. Não, não é isso, não. Mas eu tenho um apego muito grande pela verdade escriturística. Nem sempre é certo, claro, mas se eu puder ajudar alguns que estão indo por caminhos errôneos, caminhos tortuosos, que não tem nada a ver, quem sabe para você vai ser útil algumas informações, as quais eu vou passar
Já tem passado, mas vou continuar passando, que é nessa forma de ler a leitura atenciosamente, para que a gente não venha introduzir as nossas ideias, introduzir os nossos conceitos, introduzir ideias de outrem. A gente ouve que nem e sai repetindo que nem um papagaio. A gente nem confere. Mas sejamos como bereanos, homens nobres da parte de Deus. Confira na Bíblia, leia a Bíblia cuidadosamente. Que Deus possa nos abençoar. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.